Olá, meus queridos, minhas queridas. Vamos a mais um episódio da leitura desse livro aqui, gente, que a gente está lendo já há 6 semanas. Na verdade, essa é a 6ª semana da leitura desse livro, chamado Medicina da Alma. Quem está me acompanhando sabe o quanto a gente está aprendendo sobre as práticas integrativas, né? Sobre o conceito holístico, sobre a ação da espiritualidade maior nessa nova visão, nesse novo paradigma holístico. Então, hoje nós vamos por terceiro capítulo. O terceiro capítulo desse livro. E se você está gostando, lembre-se, dê seu like, tá bom? Dê seu like, se inscreve aqui no canal e manda também para as pessoas, para os conhecidos que você sabe que se interessa por esse tipo de leitura, tá bom? Então vamos lá? O terceiro capítulo, me acompanha. Capítulo 3, Fluidos e Micro-organismos. Nos domínios da natureza e em todos os reinos conhecidos do homem, a ação dos espíritos superiores é de grande eficácia para a terapêutica desenvolvida em favor da humanidade terrena. Com base nas leis do mundo espiritual, nos fluidos que compõem a atmosfera psíquica do orbe terreno e nos próprios fluidos disseminados pelo espaço, sob o influxo das mentes já desenvolvidas e espiritualizadas que neles imprimem sua vontade para as criações mentais de ordem superior, utilizam os recursos dispersos pela natureza, tais como micro-organismos e microcélulas, extraídas dos reinos mineral ou vegetal, ou ainda das profundezas dos oceanos, a fim de compor medicamentos que sejam empregados no auxílio a meus irmãos encarnados, ou mesmo aos desencarnados que se encontram em tratamento nas colônias espirituais adjacente à psicosfera terrena. Valendo-se frequentemente da atuação dos seres elementares. Aí tem uma notazinha aqui, a nota 10. Vamos ver aqui, ela aqui, Vou ler a nota. Para maiores esclarecimentos sobre os elementais naturais, consultar o capítulo 7 do livro Aruanda, por Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio. O livro Legião, do mesmo autor, contém diversas menções aos elementais. Transcrevemos a nota 27 do capítulo 8 desta obra. O nome utilizado por Kardec para se referir aos elementais é, na verdade, espíritos da natureza. Contudo, como se pode verificar nas questões em que o tema é abordado em O Livro dos Espíritos, o nome é genérico, pois abarca tanto os espíritos de transição pré-humanos como as almas superiores, que coordenam os fenômenos naturais. Por essa razão, corriqueiramente, os autores espíritas têm adotado a nomenclatura esotérica elementais, quando desejam fazer alusão aos seres de evolução primária. Apesar de extenso, optamos por reproduzir o trecho, altamente esclarecedor em diversos aspectos. Formam categorias especiais no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza. Desculpa, é uma pergunta. Formam-se categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte, ou espíritos que foram encarnados como nós, que foram ou que serão? Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita?
Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Aí tá aqui, ó, citação do item 538, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, tá? É no livro dos espíritos, tá, gente? Que a gente encontra essa pergunta 538, conforme aqui essa nota. Aí vamos voltar para cá. A gente chegou, a gente deu essa pausazinha para ler essa nota de número 10. Tá aqui, gente, a nota 10, porque ele se referiu aos seres elementais. Então, continuando. Com seu psiquismo em ascensão, os quais se afinizam com tal ou qual magnetismo de determinados setores da natureza, temos acesso aos diversificados subprodutos desses domínios, desde os mais simples aos mais complexos, ou ainda a certos elementos extraídos ou estruturados em matéria fluídica, dispersa pelo espaço sideral. Muitas vezes trazemos de outros ordens, empregando processos de difícil compreensão por parte de nossos irmãos encarnados, inúmeros elementos de que os utilizamos no grande laboratório do mundo maior. A extração ou produção desses recursos é realizada por equipes especializadas, que, deste lado da vida, dedicam-se a estudos de química e biologia, no compêndio das ciências siderais. Tais equipes de espíritos sábios desenvolvem sua atividade nos domínios subatômicos, com instrumentalidade estruturada em luz coagulada. Aí tem uma nota de novo aqui, ó, a nota 11. Vamos procurar ela para saber o que é essa luz coagulada. Vamos lá, deve estar aqui, gente, a nota 11. Para entender melhor a respeito da luz coagulada, tecnologia desenvolvida pela ciência sideral, consultar as questões dirigidas ao espírito José Peglepe ao final desse capítulo. Voltando aqui, né, a luz coagulada, né, e moldada sobre a energia mental dessas entidades de elevada estirpe espiritual. Embora os avanços da ciência da Terra nos campos da microbiologia, da genética ou nas conquistas do átomo, deste lado, nas colônias de estudo da espiritualidade, de onde partem as ideias e intuições, descobertas ou invenções que constantemente enriquecem os estudos na crosta. Já estamos trabalhando nos domínios do laser líquido, de coágulos de luz sideral. Novamente uma notazinha aqui, a nota número 12. Nota 12. Para o leitor que vê como fantasiosas ou surreais as afirmações de José Peglepe, basta fazer o mínimo exame de memória para constatar como o advento de muitas tecnologias, por mais convencionais que pareçam no futuro próximo ao seu lançamento, não surgem sem provocar comoção, surpresa e até mesmo incredulidade em seus contemporâneos. Foi assim com o aparecimento da fotografia, do rádio, do automóvel e pontinho. Quem nasceu no início do século XX, no Brasil, por exemplo, acompanhou o surgimento das telecomunicações, tendo que esperar horas, às vezes dias, para se completar uma chamada interurbana. Hoje, pode assistir à popularização dos celulares, da internet e da comunicação via satélite sem fio, trocando não só voz, mas dados, ao passo que contempla a decadência de equipamentos outrora pioneiros, como o telex,
o fax ou os meios magnéticos de armazenar dados, como as fitas cassetes, VHS ou os disquetes de computador. No contexto espírita, é interessante citar o livro Memórias de um Suicida, de Ivone de Amaral Pereira, FEB 1954, que foi severamente criticado por descorrer um aparelho que transmitia imagens antecipando a popularização da televisão, já que a obra foi concluída cerca de 12 anos antes de sua publicação. De toda forma, a história recente demonstra sobejamente a incompetência humana para proclamar o que será possível ou impossível dentro de períodos que cada vez estão mais curtos, como daqui a 5 ou 10 anos. Voltando para cá, paramos na luz sideral, onde a gente já leu a nota 12, continuando. E sua aplicação no progresso da civilização em todas as áreas do conhecimento, como, por exemplo, nos trabalhos de mediunidade de cura, com seus efeitos benéficos para meus irmãos, em trabalho direto com a intimidade dos fótons, utilizando seu magnetismo e separando-o do domínio geral da energia luminosa. Os espíritos responsáveis, engenheiros siderais, conseguem aprisionar a partícula de luz, trabalhando com seu potencial, milhões de vezes mais poderoso que a liberação da energia atômica. É um recurso empregado em diversos setores do mundo maior, inclusive na ciência médica espiritual, como na produção de medicamentos para aplicar naqueles que, uma vez merecedores, necessitam de tal intervenção. As pesquisas da física quântica, da biologia, da genética e de outros desdobramentos da ciência terrestre estão sendo inspiradas por eméritos companheiros do mundo espiritual, que orientam e inspiram os desdobramentos científicos da crosta, visando aproximar os dois campos dimensionais onde se manifesta a vida, o psiquismo, no universo infinito, com a natural compreensão de inúmeros problemas considerados ainda insolúveis pelo padrão atual de conhecimento humano. Pelo exposto até aqui, meus irmãos podem ter uma pálida ideia dos recursos de que dispomos deste lado para auxiliar os nossos companheiros da Terra. No entanto, há que se melhorar muito a vibração do pensamento humano através da vivência moral, a fim de que esses recursos da ciência espiritual sejam conduzidos a meus irmãos. Lamentavelmente, vemos muitos dos médicos da Terra preocupados mais com a aquisição de recursos materiais, engordando suas poupanças bancárias, que com o recurso e a pesquisa dos ascendentes espirituais, nas diversas anomalias e disfunções que ainda caracterizam o estado difícil em que se encontra a massa humana. Enquanto deste lado nos esforçamos para passar as ideias e intuições para auxiliá-los na divina missão a que deveriam se dedicar, presenciamos muitos desses irmãos, não todos, felizmente, aproveitando do prestígio que a classe lhe oferece para viver na regalia e no fausto, enquanto o sofrimento e a dor abatem milhões de criaturas. Aqueles que abraçam a medicina como verdadeiro sacerdócio, como auxiliares de Jesus, o grande médico de nossas almas, já despertaram em si o sentimento elevado e um padrão mental mais amplo, o que nos faculta utilizá-los
como instrumentos preciosos no amparo e socorro a muitos que choram pelos vales da dor, nos círculos da habitação humana, aproveitando os recursos sagrados que a bondade do Pai nos proporciona, através dos estudos, das pesquisas e dos experimentos realizados nos laboratórios do mundo espiritual, sob a orientação de espíritos já clarificados pelo conhecimento e pela moral superiores. Podemos trabalhar em comum acordo com os irmãos encarnados, sejam cientistas, médicos, terapeutas ou médios, que entrem em sintonia através de suas realizações com o nosso campo mental. Muitas vezes, por meio de recursos magnéticos, transportamos as microcélulas no plural, ou os micro-organismos de diversas procedências para as águas, fluidificando-as, dotando-as de capacidades medicamentosas, ou utilizamos tais princípios da química sideral para ampliar o potencial de cura dos medicamentos homeopáticos ou florais, e até mesmo os alopáticos, transformando suas propriedades conforme cada caso o exija, sempre em benefício de nossos irmãos, aliando a terapia espiritual aos recursos já descobertos no plano físico. Quando o profissional da saúde, médico, enfermeiro e outros terapeutas que trabalham para a melhora do homem, é dotado de certo senso moral ou conhecimento espiritual, torna-se fácil captar as correntes mentais superiores e a natural, quão eficaz interferência dos preceitos do Cristo no auxílio ao ser humano. Desta forma, pode-se elevar a medicina terrena ou as diversas terapias existentes ao grau de sacerdócio, tornando-se assim os trabalhadores encarnados juntamente conosco, seus irmãos desencarnados, auxiliares da divina sabedoria no serviço do equilíbrio e da harmonia universal. Importante, contudo, é que aqueles meus irmãos que se utilizam tanto da terapêutica terrena quanto da aqui é só, nessa página aqui é só uma foto, né, de uma mão, de uma pessoa fluidificando a água, né, como ele comentou, que muitas vezes a espiritualidade, eles trazem, vamos dizer assim, substâncias, né, que fluidificam as águas, os medicamentos florais, né, trazem de outras partes, de outras orbes, né. E aqui uma notazinha, ó, pequenininha: magnetização das águas através das mãos do magnetizador. Fluem energias benéficas, curativas, que são absorvidas pela água e lhe confere propriedade terapêutica. Como a gente sabe, né, a água é um solvente universal, catalisador de todo, vamos dizer assim, tudo que se fala no ambiente, até o pensamento, a água é capaz de captar. É tanto que em momentos de oração, seja em igrejas, né, seja em centro espírita, muitas vezes se pede para colocar uma água, um copo d'água. Já vi, inclusive, e assistindo durante a noite, a gente perde o sono às vezes e escuta alguma pregação, e os pastores dizem assim: bota um copo d'água perto da televisão, vocês já viram? E que é isso? É porque ali vai absorver a palavra, né, a oração, a intenção de quem está proferindo. Então, os seres de luz, a espiritualidade se utiliza muito desse elemento natural, né, que é tão simples a água, né, mas que quando a gente toma a água, essa água, como o corpo da gente é composto por 70% em média de água, as moléculas da água vão ser absorvidas pelas micelas celulares.
do que o nosso corpo é formado em maior quantidade. Agora aqui, ó, quanto ao espiritual, que aqui eu dobrei aquela página da foto. Quanto ao espiritual, se conscientizem do grau de envolvimento que as entidades superiores têm para auxiliar os irmãos encarnados. Muitos procuram o recurso da medicina espiritual pela orientação mediúnica e são conduzidos para o tratamento específico através da fluidoterapia ou de outros recursos empregados por nós para o reequilíbrio psicofísico de meus irmãos, movimentando energias e possibilidades terapêuticas que são dinamizadas através da água magnetizada ou do passe magnético espiritual, no tratamento de diversos estados enfermiços detectados na intimidade orgânica ou num recôndito do espírito. Muitos que procuram tais tratamentos menosprezam o concurso dos espíritos, não seguindo a orientação prescrita, principalmente quando esta vem acompanhada de conselho do amigo espiritual para a mudança da vida, com a chamada reforma íntima. É que muitos desses princípios medicamentosos que são materializados na água para o tratamento ou transmitidos a partir do magnetismo espiritual necessitam de clima psíquico adequado para produzir o efeito desejado. Como muitos consideram incômodo o fato de ter que fazer uma reforma moral, pois isso exige certo trabalho de reeducação, abandonam o conselho espiritual, esperando curas milagrosas que não ocorrerão, ou intervenções sobrenaturais, complexas e mirabolantes, uma vez que não acontecem. Lançam descrédito nos sistemas empregados pelos companheiros espirituais, perdendo a oportunidade bendita de refazer-se moralmente, reestruturando sua intimidade de acordo com os planos sublimes da vida. Pronto, meus queridos, minhas queridas, a gente vai dar uma pausa, né? E vai retornar com outro vídeo. Por quê? Para que esse vídeo não fique tão extenso e a gente não construa um raciocínio significativo. Porque às vezes, quando é muito extensa a leitura, a gente termina aqui perdendo algumas compreensões, tá bom? E assim, para um breve comentário, né? A gente pôde perceber o quanto que a espiritualidade maior trabalha, né, com recursos extrafísicos e conjunto com a mãe natureza para que a gente seja, vamos dizer assim, cuidado, né? Quanto o amor da espiritualidade maior para conosco. Então as medicações, elas são empregadas, né, de amor através de fluidos do plano extrafísico. O próprio magnetismo da planta é potencializado, né, os florais, os óleos essenciais que a gente utiliza tanto nas terapias, né? Muitas vezes o passe, como ele diz, o magnetismo, né, que é também empregado, e tudo isso, quem já fez tratamento espiritual sabe que os irmãos espirituais sempre eles batem na tecla reforma íntima. E o que é que é reforma íntima? É a mudança do pensamento, mudança da atitude, que é esse o trabalho que nós terapeutas desenvolvemos com o nosso cliente. Todo o trabalho de terapias é para impulsionar, né, o nosso cliente a sair de um padrão de vibração para outro padrão melhor, como a gente já tinha falado no vídeo anterior. Então isso, os nossos irmãos espirituais é o que eles mais querem, né? Então não é sobre você estar dentro de uma religião, não é sobre isso, não é sobre você apenas estar dentro de uma religião. A religião
vamos dizer assim, ela está a favor de religar o homem a Deus, como o próprio nome diz, né? Religião vem do religare, né? Ligar o homem a Deus. E o que é ligar o homem a Deus? É o homem se espiritualizar, que a religião é uma forma de desenvolver essa espiritualidade em nós, né? Mas não é a única forma. Né? A espiritualidade ela é muito mais ampla do que a religiosidade. E falar nisso, a gente precisa, inclusive, ter cuidado com essa questão da religiosidade, porque eu tenho visto no meio que muitas pessoas se sentem superior a outras por seguir uma religião. Gente, o nosso mestre maior, o médico dos médicos, o maior psicólogo que já existiu, né, o terapeuta, o mestre dos terapeutas, que é o nosso mestre maior Jesus, ele não deixou nenhuma religião, gente. Ele não deixou nenhuma religião, muito pelo contrário, ele foi perseguido pelos doutores da lei. Os doutores da lei naquela época eram exatamente as pessoas que eram ditas a dona da verdade, né? Os donos da verdade. E Jesus, muito pelo contrário, ele falava muito de reforma íntima. Quando ele falava, quando ele curava, ele dizia, vais e não peques mais. O que é que ele queria dizer com isso? Vigia, modifica esse teu comportamento, porque foi esse pensamento, esse comportamento, ou seja, essa vibração, né, que você desenvolveu, sentiu e manteve, foi esse comportamento que te trouxe, que fez desenvolver em você essa doença. Então, a espiritualidade maior, que trabalha a mando de Jesus, de Deus, ela vai sempre lembrar isso. Então, às vezes, não é aquele floral que é ineficaz, não é um óleo essencial, mas muitas vezes as pessoas dizem assim, Eliana, tal floral, me diz tal floral, que é bom para quê? Tal óleo essencial. E eu sempre digo, olha, é tal floral, tal óleo que serve para tratar essa questão. Mas vamos se permitir a passar por terapias? Né? Algumas pessoas podem até pensar, ela quer puxar mais dinheiro, tipo assim, ela quer fechar o pacote de terapias comigo, né? Todo terapeuta sabe como é, mas não é sobre isso, é sobre levar a pessoa a um pensamento, a uma reflexão, na verdade, né? Uma ressignificação de uma forma de pensar para outra forma de pensar, onde ela vai ser capaz, né? O terapeuta é o facilitador, né? E a pessoa vai se sentir capaz de superar aquele padrão vibratório que está lhe deixando, vamos dizer assim, numa vibração que mantém a doença. E que às vezes o floral ou o óleo essencial não faz efeito. E aí quando a gente faz as duas coisas juntas, a gente usa essas terapias de apoio, né? Floral, aromoterapia, argiloterapia, e outros recursos naturais, a fitoterapia. Quando a gente usa essas terapias de apoio junto com as terapias de ressignificação emocional e mental, aí pronto, gente, é perfeito, tá? Então tá, a gente vai então para o próximo vídeo. Vou chamar então esse vídeo aqui de episódio 6, parte 1, tá? E a gente vai para o episódio 7, parte 2, tá bom? Mas não se esqueça, dê seu like, porque aí você está ajudando a YouTube a estar impulsionando esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso, para que outras pessoas vejam esse vídeo, né, e se permitam também fazer essa jornada, né, dessa leitura desse livro conosco, tá bom? E outra coisa, aperta o sininho, aperta o sininho, porque aí você vai ser avisado quando a gente colocar o próximo vídeo, tá certo? A gente está mantendo, né, toda semana. E aí você vai ser logo avisado se você está inscrito e se você também apertar o sininho. Tá bom, gente? Então, até a próxima semana com o próximo vídeo desse livro Medicina da Alma.